Olá pessoal, eu sou o Jeffrey Hunter e no Depois da Aula de hoje eu trago um professor incrível para bater um papinho com a gente sobre qualidade de vida através da prática de exercícios físicos. Professor, seja muito bem-vindo, Robson Schiavo. Isso. Jeffrey, muito obrigado, antes de tudo, obrigado pelo convite, quero agradecer demais pelo convite de estar participando com vocês desse bate-papo. Espero que a gente traga algumas informações bem bacanas para o nosso público. Hoje, professor, nós trazemos um assunto que vem ganhando bastante visibilidade, né? Que são exercícios físicos. E aí é uma pergunta minha. Quando a gente pratica exercícios físicos, a gente tem uma sensação de bem-estar. Isso é real? O porquê que acontece isso? Bom, Jeffrey, na verdade são vários aspectos, né? A atividade física ela é primordial. O ser humano, historicamente, se a gente for buscar na nossa história, ele nasceu para se movimentar. Obviamente que o exercício feito de forma regular, organizada, de acordo com as orientações de um profissional de educação física, ele vai trazer inúmeros benefícios, né? Muitas vezes as pessoas ficam pensando nos aspectos estéticos, principalmente, mas não, eu tenho uma melhoria de todo um sistema imunológico. A pandemia, ela nos trouxe isso de uma forma bastante evidente, da importância da prática da atividade física, né? A atividade física hoje, ela tem sido indicada, inclusive, dentro do ambiente hospitalar, com pacientes. Antigamente, a gente falava como prevenção, né? E isso vale, isso sempre vai valer, mas hoje nós estamos trabalhando dentro do ambiente hospitalar com pacientes. Então, de fato, a melhora ela é perceptível em vários aspectos. Vai melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, a sua força, sua resistência muscular localizada. E uma vez você melhorando todos esses aspectos físicos, não tem como também impactar nossos aspectos psíquicos, né? A gente não pode imaginar um indivíduo só pelo seu corpo, e sim de forma muito mais holística, entendendo o ser humano como corpo, mente, espírito, as suas relações socioafetivas. Então, a atividade física, sim, ela trará impactos positivos em vários aspectos para nós. É um conjunto, né, Robson? Sim. Sempre um conjunto. Robson, o isolamento social, as pessoas têm tido uma certa dificuldade em voltar seus hábitos, na realidade, a praticar atividades físicas, né? E o porquê disso? Na verdade, nós tivemos alguns aspectos no isolamento social. Primeiro, obviamente, que o isolamento ele levou você para dentro do seu lar e te limitou aí em relação ao que você poderia fazer. Porém, uma das alternativas que surgiu e com bastante peso no mercado foram as aulas online, né? Isso foi sempre uma discussão bastante importante. Então, hoje, vamos dizer, não dá nem para falar que a pandemia terminou totalmente, ainda mais hoje, depois dessa grande onda da parte mais crítica desse processo, muita gente acabou aderindo à atividade física em casa por conta das aulas online. Sejam elas de forma online ao vivo ou gravadas, né? Ou através dos aplicativos, e hoje o mercado oferece uma série de aplicativos também. Muitos profissionais migraram para esse tipo de plataforma, para oferecer os seus serviços, e não só oferecer o serviço, aumentar os seus ganhos também, né? Porque com uma plataforma online você dá aula para o aluno em qualquer lugar do mundo. Então você multiplicaria aí a tua condição de ter um número muito maior de alunos. E uma resposta que tem sido bastante aceita aí pós-pandemia é o trabalho híbrido. Muitos profissionais têm oferecido aulas, ora online, ora presencial, e talvez esse equilíbrio aí seja algo bastante preponderante no mercado daqui para frente. Eu diria que a pandemia acelerou algo que de uma forma ou outra um dia ia acontecer, que era essa multiplataforma do profissional de educação física atuando com as pessoas. A gente entende também, já que você falou da dificuldade de adesão, né? Nós tivemos os adultos entendendo a importância da atividade física, espero que eles entendam e adiram ao movimento, né?
mas as crianças foram muito impactadas por isso. Conversando com colegas, e isso já é fruto de pesquisa também, o público infantil, os pré-adolescentes, os adolescentes, eles tiveram um ponto bastante negativo no que diz respeito a isso, e os alunos eles têm chegado diferente para a gente nas aulas de educação física escolar. Nós temos notado há um bom tempo já, mesmo pré-pandemia, que as crianças e os adolescentes, pré-adolescentes, por conta até do estilo de vida contemporâneo, eles estavam chegando nas aulas de educação física com um acervo motor bastante limitado, se a gente for comparar com outros momentos, e agora, após pandemia, isso se agravou. Então, fica aí a dica, inclusive, para papais, para mamães, e também para os profissionais de educação física, da importância que o trabalho deles tem, exatamente para tentar fazer o quê? Para tentar, de uma forma, impactar positivamente a vida dessas crianças na melhoria desse acervo motor, que é importante para a qualidade de vida deles, né? Ô Robson, pode-se dizer que as crianças, elas se envolvem mais, elas engajam mais agora nas atividades físicas do que antigamente? Então, como a gente estava dizendo, hoje a gente tem um concorrente muito forte, que são os celulares, né? Que são os computadores, que é o estilo de vida. Eu diria que talvez no passado, pelo menos eu posso falar, eu sou do interior, né? Sou de uma cidadezinha do interior, e no interior, obviamente, era muito comum você brincar na rua, né? Sim. Coisa que hoje, Dificilmente, não só né? nas capitais, nos grandes centros, mas às vezes no interior também é difícil você ver a garotada brincando na rua, por exemplo. Chegada da tecnologia, né, Robson? Eu vivi numa casa que tinha um quintal com árvore, com goiabeira, com mangueira, então lá era o nosso laboratório, né? A molecada se reunia para brincar lá, até muitas vezes, na maioria das vezes, sem a supervisão necessariamente de um adulto, e ali nós explorávamos as nossas dificuldades para subir numa árvore, para andar e se equilibrar em cima do muro, algumas artes, com certeza, mas fazia parte do universo das crianças. Porém, crianças que tiveram esse contato com esses desafios e que talvez tenham criado um acervo motor superior, por exemplo, a uma criança que infelizmente talvez não tenha tantos espaços para se fazer suas atividades, né? E acaba ficando muito tempo confinado a computador, ao uso de celular, diminuindo drasticamente aí, o desenvolvimento dessas crianças do ponto de vista motor. Nada mais, eu sempre falo, nada mais desafiador do que um quintal, nada mais criativo do que um quintal para as crianças brincarem, se desenvolverem através das brincadeiras, dos jogos e por aí vai. Que época boa, né, Robson? Exatamente, Nossa, muito bom. eu amava brincar na rua, rasgar meu pé. Nossa, E como você, eu amava. e você vê como são as coisas, né, Jeffrey? Hoje existe um mercado bastante forte, exatamente, de profissionais de educação física que direcionaram os seus trabalhos voltados para crianças, exatamente para tentar melhorar esta condição que as crianças têm chegado até nós, que é um problema que eu diria que, se a gente for desdobrar, a gente está falando de problema de saúde pública. Porque, imagina, os hábitos alimentares mudaram, as pessoas as crianças estão mais sedentárias. Então, a obesidade infantil já é uma realidade. Só aumentando, né? Sim, só aumentando. Isso é uma preocupação. Além de obesidade infantil, o que acontece? Você tem um desdobramento que você vai trazer, essas crianças vão se transformar em adolescentes também, com menos aderência à atividade física, mais sedentários. E isso desdobrando para o adulto, a gente acaba criando uma situação de um aumento exponencial do desenvolvimento de doenças crônicas, como cardiopatias, como AVCs e por aí vai, diabetes, que é extremamente importante. Então, se você pensar que você tem um aumento dessas doenças crônicas, isso vai impactar a saúde pública, porque boa parte da população tem o SUS como referência aí para, depois que já tem uma doença instaurada, tentar combater essa doença. E se a gente pensar em saúde pública, SUS, a gente vai pensar em economia. Olha o impacto que causa a falta de atividade física ou sedentarismo na vida das pessoas. A prevalência de fatores de risco para o aumento de doenças crônicas, consequentemente o impacto na saúde pública, que não vai dar conta de todo esse povo doente,
e, consequentemente, na economia de um país, porque essas pessoas também menos saudáveis, elas serão menos produtivas. Isso é bastante relevante a se discutir. Uma coisa leva a outra, né, Robson? Com certeza. Uma coisa leva a outra. Professor, o que você sugere para as pessoas que desejam ingressar nessa vida mais ativa fisicamente? Bom, a sugestão é que primeiro escolha uma atividade que lhe dá prazer. Primeiro, porque o que é importante, muito mais importante do que ingressar na atividade física, é manter a atividade física na sua vida. Então, a constância é algo que a gente tem discutido muito, né? O importante é que o indivíduo tenha a rotina de praticar atividade física para ter os benefícios que ela traz. Prazerosa. Se for prazerosa, melhor ainda, olha Porque só, aí né? te traz motivação. Lógico, que te traz a motivação. Então a ideia é assim, qual que é, me perguntam pra gente, qual é a melhor atividade física para fazer? Aquela que te dá prazer. Aquela que você tenha prazer em participar, em fazer de forma regular. Porque de repente eu viro para você e falo, vá fazer musculação, vá correr na esteira. E isso não te dá prazer nenhum, provavelmente eu vou ter uma dificuldade de ter a tua aderência por um tempo muito prolongado nessa tipo de atividade. Então, se eu pudesse dar uma dica, procure uma atividade que te dá prazer. Pode ser a natação, pode ser corrida, pode ser andar de bicicleta, pode ser ir para uma academia, sim, e a academia está preparadíssima para isso, né? Principalmente no que diz respeito à orientação das atividades físicas, musculação, as aulas coletivas. Se você quer um trabalho muito bem preparado, organizado, procure um profissional de educação física que vai te dar orientação para isso. Mas o importante é que a pessoa tenha uma aderência à atividade, permaneça e tenha frequência. Antigamente, a gente tinha uma frequência de alguns dias na semana, pelo menos 30 minutos por dia. Vai um dia sim, um dia não. Exatamente. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela fala entre 150 a 300 minutos de atividade física semanais, né, de forma moderada. Né? Daí você tem algumas opções. Se você fizer com exercícios de uma forma um pouquinho mais intensa, esse número reduz. Mas o fato é que, se você for pensar nisso, vamos pensar em 300 minutos, nós estamos falando de pelo menos 5 vezes por semana você fazendo um trabalho aí de 1 hora, que não necessariamente é um trabalho de alta intensidade, é um trabalho de intensidade moderada, mas é importante que a pessoa tenha aderência à prática de atividade física e frequência. É a frequência que trará os verdadeiros benefícios. Professor, só que aí existe um probleminha. E se eu gosto apenas de natação? E aí, eu não faço as demais atividades, como é que eu faço? Obviamente, existe um senso comum, né? A natação é uma atividade física completa, e realmente a natação é uma atividade física excelente, maravilhosa. Que ela exercita o corpo inteiro, né? Maravilhosa. Porém, tem pessoas que preferem praticar atividades físicas com grupos maiores de pessoas, porque às vezes a natação, você tem lá as outras pessoas nadando do seu lado, mas não é um trabalho em conjunto. Tem gente que prefere, de repente, jogar vôlei, tem gente que prefere fazer uma aula coletiva junto, tem o povo hoje, tem os adeptos ao crossfit, por exemplo, então aquela coisa de tribo é bastante importante. Isso é uma questão que tem sido bastante discutida, é interessante, né? Você vê que começa a criar-se as tribos. É um fenômeno que já é antigo em nossas vidas, talvez eles tenham se potencializado com as redes sociais. Então você vê a tribo dos corredores, a tribo dos nadadores, a tribo dos jogadores de voleibol, a tribo dos crossfiteiros. Bom, importante que as pessoas estejam fazendo algum tipo de atividade física. E, se for sob a supervisão do profissional de educação física, melhor ainda. Então, assim, encontre a sua tribo. Se a sua tribo é natação, maravilha, maravilha. Porque eu também tenho que entender esse aspecto, né? O que eu quero com a atividade física? Pensando em qualidade de vida, que é o que a gente está discutindo aqui. E não estética. Né? Não estou nem falando em estética, estou pensando em qualidade de vida, que é redução dos riscos de desenvolvimento das doenças crônicas. Lembra aqueles 150 minutos a 300 minutos, feitos semanalmente, de forma moderada? Eles vão impactar de forma bastante produtiva exatamente a redução desses fatores de risco. E daí, quando eu entro nas questões estéticas ou em outros objetivos, existem treinamentos que são mais eficientes para determinados objetivos. Né?
Mas, pensando em saúde, movimente-se. Tenha o movimento como algo regular na tua vida. Eu preciso, professor, porque eu amo natação. Mas aí os demais, corrida, andar de bike. Professor, não me julgue, mas eu não sei andar de bike. Professor. Não tem problema, nós temos os triciclos, entendeu? Não tem, Minha mãe não sempre tem falou, vai problema. andar de triciclo, mas eu fico com vergonha de andar no parque de triciclo. Não tenha vergonha. Hoje o mundo, graças a Deus, ele é bastante eclético. A gente respeita todas as tribos, todas as diferenças, e tem que ser assim, ou deveria ser assim. Né? Então, se eu for andar de triciclo, não me julgue. Estou me movimentando, é isso que é importante. Professor, o que você sugere para as pessoas que pensam que esses exercícios físicos são apenas para estética? Porque nós sabemos que os exercícios físicos têm bastante benefícios, além da estética. E quais são eles? Sim, eu acho que a gente volta até num momento que a gente conversou meio en passant, mas a estética é algo procurado pelas pessoas? Sim. Muito. Sim. Talvez 80% das pessoas que procuram atividades Vou físicas... chutar estatísticas aqui, mas boa parte das pessoas procura por questões estéticas, né? E aí, às vezes, existe uma pequena armadilha, né? A estética a qualquer custo também, já que a gente está falando em saúde, em qualidade de vida, ela talvez fuja um pouco do equilíbrio, né? Obviamente que ela estética, ela vem por tabela, né? Através da atividade física. Como eu disse, existem trabalhos que são mais adequados para atingir os objetivos do aluno, e o profissional de educação física ele tem que estar preparado exatamente para direcionar a forma que vai trabalhar com esse aluno para que o aluno atinja os seus objetivos e dá para o aluno uma noção bem clara do que é um trabalho razoável, do que é um trabalho equilibrado, sem loucuras, para se chegar ao objetivo dos alunos, né? Obviamente que a estética ela vem, mas como o papo aqui nosso é de qualidade de vida, eu não posso colocar a estética à frente dos outros aspectos, que são os mais importantes. Sim. Melhoria do condicionamento cardiorrespiratório, diminuição do percentual de gordura, melhoria de força, resistência muscular. Olha só, nós vamos envelhecer, a população, dados estatísticos aí, vai envelhecer de forma vertiginosa daqui para frente, entendeu? Nos próximos 50 anos, boa parte da nossa população será feita por idosos. E não adianta você envelhecer e ter longevidade sem ter o quê? O mínimo de saúde. Exatamente. Olha a importância, por exemplo, que tem o trabalho de força para um idoso. Aí já imaginam, né? O senhorzinho, a senhorinha fazendo supino com 50 quilos. Não é disso que eu estou falando, gente. Mas é um trabalho de força, é um trabalho de potência que dê condições para que esse idoso dê conta das suas atividades diárias. Levantar do sofá, atravessar uma rua, se movimentar, ter equilíbrio para evitar as quedas, que muitas vezes são aquelas que geram fraturas importantes e que acabam degringolando com a saúde de um idoso, né? Existem dois aspectos, né? Às vezes existe a queda e a fratura, e às vezes existe a fratura e a queda, né? Então, a melhoria da massa óssea também, a atividade física, uma boa alimentação vai trazer para o idoso é extremamente importante. Então, se eu for pensar em atividade física, assim como nós falamos lá atrás dos impactos que se traz na economia de um país, né, na saúde de um país, nos impactos no sistema de saúde de um país, eu tenho que pensar em todas as faixas etárias. Então, crianças mais saudáveis se tornarão adolescentes mais saudáveis, adultos mais saudáveis e idosos mais saudáveis. A longevidade, ao meu ver, ela é extremamente positiva desde que seja acompanhada do quê? De saúde. Né? Professor, o meu pai, uma curiosidade, só que eu quero contar mesmo. Pois não. Mas o meu pai, ele tem 85 anos, ele acorda todos os dias, 8 ou 7h30 da manhã, para fazer caminhada. E fora que ele vai fazer a caminhada dele, depois ele sai lindo e belo para trabalhar, com uma disposição assim, que eu com 25 anos eu não tenho nem de levantar da cama. Então, um dos benefícios também que a atividade física te traz é isso, né? Este bem-estar, para que você faça essa disposição
para que você faça as suas atividades cotidianas de uma forma bacana, para que você encare um dia de trabalho de uma forma bastante produtiva. Então, o seu pai, ele segue exatamente aquela receitinha do quê? Da frequência. Né? Todo dia ele vai lá e tem essa rotina que é dele, que faz bem para ele e que, sinceramente, se ele já faz isso há tanto tempo, duvido que ele vai abrir mão disso, porque ele tem uma noção bastante clara do quanto isso impacta a qualidade de vida dele. Sim. Robson, uma das minhas últimas perguntas. Eu quero que você dê aquela dica de ouro para as pessoas que têm vontade de ir para a academia, vontade de praticar exercícios físicos, mas não conseguem. Você já deu um spoiler para a gente, falou, olha, procura algo prazeroso, procura algo que te motiva. Mas tem alguma coisa a mais, aquela diquinha de ouro que vai falar assim, olha, amanhã, a partir de agora, eu vou seguir isso e eu vou começar a praticar cada vez mais exercícios, atividades, entre outros. Bom, vamos lá. Primeiramente, um alerta, né? A pandemia, ela evidenciou mais ainda a importância da atividade física na vida das pessoas, né? Pessoas que têm uma atividade física, que têm uma alimentação saudável, que têm uma vida equilibrada em todos os seus aspectos. Porque quando a gente fala em qualidade de vida, gente, não é só a ausência da doença, que é um conceito antigo, né? É a busca de um equilíbrio entre os aspectos físicos, sociais, psíquicos, então muita coisa. Mas trazendo para esse viés da atividade física, é evidente que as pessoas que praticam atividade física têm um sistema imunológico muito mais preparado, por exemplo, para enfrentar as doenças oportunistas, né? Há pesquisas que demonstram que seres saudáveis, indivíduos saudáveis, tinham um impacto menor aí no que diz respeito à própria Covid. A atividade física e os fisioterapeutas, eles têm feito um trabalho excelente nesse aspecto. Ela vem, o movimento humano, ele vem em prol da melhoria dessas pessoas, inclusive que sofreram quadros de Covid bastante importantes. Então, evidenciou-se a importância da atividade física, só que a gente precisa lembrar as pessoas todos os dias dessa importância. E eu diria que em termos de alunos ou de indivíduos que buscam a atividade física de forma orientada, né, através de profissionais de educação física, ainda nós estamos engatinhando no nosso país. Então, cada um que nós trazemos para esse universo é algo valioso para a saúde de um país, para a economia de um país, para a vida daquele indivíduo. Né? Então, mais uma vez, insisto, escolha algo que te dá prazer, procure um profissional habilitado e que possa te dar as melhores orientações, as melhores ferramentas para você atingir os seus objetivos. E uma vez que você aderiu ao movimento e adquiriu esta permanência, né, essa constância, você está se dando um presente, está dando um presente para você mesmo, para as pessoas que você ama, para os seus familiares, para a sociedade em que você vive, para a economia de um país, para a saúde de um país, né? Então, nós temos aí uma missão bastante árdua de trazer o máximo de pessoas para esse movimento. Então, aqui, um alerta aos nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos assistindo, a nossa audiência. Se você não pratica atividade física, nunca é tarde para começar. Procure algo que lhe dê prazer. Tem um monte de coisa bacana para você fazer e eu tenho certeza que você pode encontrar uma delas na dança, na corrida, na bike, nas academias, na natação, onde você quiser. Movimente-se, é importante. Procure um bom profissional de educação física, né? Isso vai trazer extremos benefícios para você. E aos profissionais de educação física, fica aqui o alerta também da importância que você, professor de educação física que atua em escolas, olhe o impacto que você pode causar na vida daquelas crianças, fazendo uma aula e trazendo para eles uma aula de qualidade, né, no que diz respeito à melhoria e desenvolvimento motor. E a vocês, professores que atuam em academias, com treinamento, olha o quanto você pode trazer de benefício para a tua comunidade, para o teu país. A gente tem aí uma responsabilidade muito grande e é com essa responsabilidade que a gente
exerce o nosso trabalho na formação dos nossos alunos aqui na Faculdade de Educação Física da FMU, onde atualmente nós constamos com algo em torno de 1.400 alunos fazendo a graduação em Educação Física e onde a gente tenta passar para eles todos esses conceitos e instrumentalizá-los da melhor forma possível, para que quando eles forem egressos do curso, eles tenham competências aí para atuar no mercado de Educação Física, nas suas diversas possibilidades, da melhor forma possível. Professor, muito obrigado. É uma honra tê-lo no nosso programa, um professor que é graduado em Educação Física, Administração de RH e com especialização em Lazer e Recreação. Foi uma honra tê-lo conosco, professor. Eu que agradeço, Jeffrey, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, bater esse papo com vocês, falar rapidamente aí da importância da atividade física na qualidade de vida das pessoas. E eu acho que esse papo, ele fortalece muito mais ainda aquilo que a gente faz diariamente com os nossos alunos ali no curso de Educação Física, né? Qualquer coisa, estamos à disposição, fácil nos encontrar ali no curso de Educação Física. Nós chamamos lá de solo sagrado da Educação Física, né? Fiquem à vontade para conhecer, para aqueles que têm eventualmente interesse em se tornarem profissionais de Educação Física, fica aqui o convite, vão conhecer o nosso espaço. Às vezes você passa lá em frente na Galvão Bueno, você vê a entrada do curso, você não imagina o que tem no prédio lá embaixo. Nós temos piscina de 25 metros, coberta aquecida, nós temos diversas quadras, nós temos sala de musculação, nós temos ginásio poliesportivo, salas de ginástica. Então, para quem não conhece, tem interesse pela nossa área, quer conhecer o nosso curso, vai lá. Curso de Educação Física da FMU, sempre reconhecido entre os primeiros cursos, né? Está sempre entre os primeiros colocados aí em formação em Educação Física no nosso país. Perfeito, Robson. E esse foi mais um Depois da Aula. E eu espero vocês lá no nosso Instagram, hein? @depois da aula. Professor, fala para o pessoal te seguir também, que isso? Ok, para quem quiser me seguir, eu estou nas redes sociais, né? Eu sou um tiozinho conectado. Eu estou no Facebook, Robson Schiavo, né? O carequinha sou eu, porque tem um outro com esse mesmo nome, né? Homônimo. E no Instagram, @profbicudo. Né? Fiquem à vontade, se quiser me procurar, estou à disposição ali. E também a nossa casa ali no curso de Educação Física da FMU. Nossa casa está aberta para que vocês conheçam e visitem. Tá bom? Obrigado. Foi um prazer, professor. Prazer todo meu. Muito obrigado. Até logo.